Muito boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês, ver essa casa cheia, que a gente possa fazer o nosso exercício, a nossa reflexão, porque não basta viver, é preciso pensar, preciso refletir. Hoje em dia a gente parece que o mais importante é fazer as coisas rápido, mas quem vai rápido sem saber para onde ir, só se perde mais rápido. Não é verdade? A gente sai correndo de casa, mas não sabe para onde ir, só se perde mais rápido. E a humanidade já está perdida o suficiente para precisar se perder mais. Ao contrário, a gente precisa se encontrar. E não há lugar melhor do que para a gente se encontrar do que falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre a vida. Para um pouquinho para pensar se nós estamos no rumo certo, né? E hoje a reflexão que a gente é convidado a fazer é desse livro Vinha de Luz, autoria espiritual de Emmanuel, através de Chico Xavier. É uma série chamada série Fonte Viva, onde nos são explicadas as principais passagens do Evangelho. Na série toda são quase 1000 passagens do Evangelho, explicadas de uma maneira rápida e profunda. Para explicar alguma coisa como o Evangelho de uma maneira rápida e profunda, só espíritos muito elevados, como é o caso de Emmanuel. A gente não chega aos pés, mas a gente tenta nos nossos melhores momentos, digamos assim, papagaiar, repetir o que vem do alto, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Nessa passagem, Paulo fala para a gente que nós somos santuários de Deus. E isso nos remete a um entendimento muito interessante. O que será que Paulo quis dizer quando disse que nós somos santuários de Deus, né? Nós sabemos que todas as religiões, todas as cidades possuíram templos, possuíram santuários, possuíam referências religiosas. Algumas cidades possuem várias, inúmeras. Hoje o que mais tem é você encontrar quartos ou salas que se dizem caminhos para Deus, caminhos para a elevação das pessoas. Uma cidade pequena como São Vicente tem uma quantidade enorme de templos, santuários, cultos, né? E esses santuários, esses templos, eles falam muito da gente, de quem somos nós. Porque desde o início, as sociedades sempre reservaram os seus melhores lugares para a construção dos templos. Quem já morou em cidade muito pequena sabe que a praça principal é a Praça da Matriz. E a Praça da Matriz, a praça principal, foram erguidos sobre a parte mais alta das cidades. É sempre assim. Então, não apenas os melhores lugares das cidades foram consagrados, e essa palavra já é muito interessante, porque fala exatamente dessa sacralização dos espaços mais nobres, consagrados a Deus, mas também na Europa, em todos os lugares, as catedrais foram objeto da ação dos melhores arquitetos, dos melhores engenheiros, os melhores pedreiros, os maiores artistas da Antiguidade e da Idade Média foram sempre escolhidos e colocados a serviço das catedrais, dos templos, dos santuários. Então, como a melhor parte da sociedade estava ali, essa parte que é dos santuários, dos templos, fala muito da concepção, fala muito daquelas sociedades, de como se pensa aquelas sociedades. Por exemplo, uma característica dos templos é que eles são enormes, suntuosos, cheios de dourado, cheio de ouro,
A gente, quando vai fazer passeio histórico em onde? Bahia, por exemplo. Bahia, na Vila Rica, ali em Minas. Vila Rica não é mais o caso, é Ouro Preto, né? Ali os guias passam para a gente estimativas de quantos quilos de ouro tem cada templo. E ali você fica imaginando, nossa, se o templo é assim, a referência espiritual desse povo, se viesse um ET aqui e nos acompanhasse, ia falar assim, nossa, se os templos são assim, é porque os profetas dele deviam ser poderosos, cheios de dinheiro, né? Você vai mesmo num templo budista, você vê aquela quantidade de dourados também, aquela coisa grande, e você fala, nossa, Buda deve ter sido um milionário. Até foi no início, mas depois ele largou a mão de tudo, e para ser Buda, ele abriu mão de toda a sua riqueza, de todo o seu título, e foi para o mundo ser um andarilho, parecido com o nosso ídolo, com a nossa referência, que também não tinha um título, não tinha um império, o seu reino não era desse mundo, mas também consagraram a ele, que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, as maiores riquezas do mundo. Se ainda hoje quem aqui pode ter ido para o Vaticano, ali não viu certamente templos marcados pela simplicidade, pela humildade, pelas características de Jesus. Talvez o último lugar que a gente consiga encontrar Jesus, ou Buda, ou os nossos profetas em geral, seja nas catedrais a eles dedicadas. Não é interessante isso? É mais ou menos como você receber um presente que não tem nada a ver com você. Vocês já receberam um presente que não tem nada a ver com você? E a pessoa ainda tem a coragem de falar, nossa, é a sua cara. Aí você andando no centro vai descobrir que estava em liquidação mesmo, não era a sua cara, né? Os santuários, eles expressaram, eles foram então, a cada momento histórico, o resumo do que havia de melhor na sociedade. Eles concentraram o que as melhores mentes, o que todo o dinheiro, o que os maiores artistas conseguiam fazer para fazer as catedrais, os templos e ainda hoje os megatemplos, que também são consagrados a Deus, né? E que também é difícil você encontrar a essência do pensamento dos profetas, a humildade, a simplicidade, também não estão lá. É mais ou menos como a pessoa, quando é muito ocupada, fala assim, se você não quer me encontrar, procure na minha casa. Hoje acho que Deus falaria isso pra gente. Tem tanta casa de Deus aí que não tem nada a ver com Deus, que ele deve estar falando pra gente assim, se você quiser me encontrar, se você não quiser me encontrar, se você quiser fugir de mim, é só ir até minhas casas, porque lá tem muito pouco de mim. Hoje, se você for pensar aonde a nossa sociedade atual concentra suas melhores mentes, onde ela aplica mais dinheiro, aonde estão as pessoas mais criativas, nós não encontraremos na religiosidade tradicional isso. Existe um outro santuário, uma outra catedral que condensa toda a riqueza e todo o talento humano. Onde é que está todo o talento humano hoje? Está nesses meios de comunicação. Hoje, se você ouvir o seu neto, o seu filho, seu sobrinho falar assim, ah, mãe, pai, eu vou ser religioso, difícil. Antigamente sempre se consagrava alguém as famílias eram mais numerosas também, né? Mas se colocava alguém para uma menina, um menino para ser padre, para ser freira, era comum, né? Aliás, os próprios nomes, as meninas eram o nome de qualquer menina era qualquer coisa Maria, né? Eu sou Maria. Ou Maria só, ou alguma coisa Maria. E aí era sempre consagrada a Deus. Hoje,
se uma pessoa quer ter futuro, ganhar bastante dinheiro e ter bastante importância, a profissão dele deve estar associada ao meio de comunicação. Se jornalista é uma profissão respeitada, boa, que mostra a pessoa. Ser artista, ser celebridade, o que quer que seja ser celebridade, né? Qual é a habilidade de uma pessoa que é celebridade? Ela sabe fazer? Nada. Pois é. Qual é a sua profissão? Nada. Você sabe fazer o quê? Aparecer. Ah, bom. Tudo bem. Mas são coisas dos nossos tempos. Se faz de tudo para aparecer e se ganha muito para aparecer, e de repente a pessoa que estava lá em cima, ganhando milhões, acaba lá embaixo porque saiu de moda, porque saiu de importância, e essas pessoas ficam se despedaçando à vista de todas as pessoas. Por quê? Porque antes eram ídolos e agora não são nada. Porque nas nossas catedrais de hoje, nos nossos santuários de hoje, que são os meios de comunicação, nós temos ídolos também. Assim como tem ídolos nas catedrais da Europa, não no megatemplo, porque eles não gostam de cultuar imagens, né? Mas sempre tem um ídolo. E eles, não querendo cultuar a imagem no megatemplo de São Paulo, eles cultuam a imagem do bispo. O Deus acaba sendo um Deus ser humano, é uma idolatria direta a uma pessoa. Que a revista Forbes, famosa por avaliar fortunas, fez uma escala dos bispos e pastores mais ricos do Brasil, e o do megatemplo tem uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. O segundo lugar tem meros 300 milhões, coitado. Quase merece um livro ouro aqui para a gente pagar para ele. Então, esses ídolos que são cultuados nas nossas catedrais da mídia, eles fazem um estrago importante, eles fazem uma função fundamental na nossa sociedade. Todo mundo se espelha nos ídolos. As pessoas querem ter o nariz do ídolo, querem ter a boca do ídolo, e fica todo mundo com boca de ídolo. Se é que isso seja bonito, né? Todo mundo quer ter o corpo do ídolo, quer usar a camisa do ídolo, o tênis do ídolo. Nós queremos ser iguais aos ídolos. E o que mal há em uma pessoa se destacar na sua atividade? É algum mal nisso? Não. Nenhum. A pessoa ser um grande futebolista, ser um grande modelo, ser um grande artista, ser um grande jornalista, não tem mal nenhum. A questão é a idolatria. O que é idolatria? É o povo que faz a idolatria. Tem uma máquina. Tem uma máquina de idolatrar. O povo é só um componente que alimenta e sustenta essa máquina, comprando o que os ídolos vendem. Mas existe uma máquina de idolatria que eleva as pessoas, que torna absolutos talentos que são individuais, são simples, são particulares. Por exemplo, o maior jogador brasileiro e mundial de todos os tempos, ele achou que podia ser presidente da República. O que tem a ver jogador de futebol com presidente da República? Nada. Mas a pessoa é tão inchada pela idolatria que ela se acha capaz de tudo. E todo mundo pergunta tudo na entrevista. Você já viu a entrevista de um ídolo? Todo mundo já viu. As pessoas perguntam tudo para a pessoa. Qual é a sua receita de emagrecimento? Que tipo de ginástica você faz? Qual comida você gosta de fazer? Tudo passa a ser importante. Sabe por quê? Porque a idolatria é a absolutização das capacidades. Eles tornam referências em tudo. Um ídolo é melhor em tudo do que a gente. Vocês sabiam disso? Lógico que vocês sabiam. Esse é o pressuposto da nossa sociedade. O jogador de futebol famoso, ele
Ele indica qual é o melhor shampoo, creme de barbear, cueca, tênis, tudo que você imaginar, ele indica para as pessoas. Sabe por quê? Porque ele é um Deus, ele é absoluto. Ele é o Deus que está entronizado nas nossas catedrais da mídia. Ah, mas que mal há nisso? Bom, é só você começar a analisar os nossos ídolos. Se nós fôssemos fazer uma lista exaustiva de quantos ídolos se suicidaram, nós íamos ficar a tarde toda. Porque olha o que tem de ídolo que se matou. É grande a lista. É grande. Quem lembra de um aí? Eu lembro de Elis Regina, Cássia Eller. Oi? Elvis Presley. Regina foi operada. Já não suicidou, já foi operada dentro da cama. Da massa que ela morreu. Pois é. A quantidade que tem, a Elis Regina deu depoimentos muito interessantes, que é como era angustiante para ela ir num estádio e ser ídolo para dezenas de milhares de pessoas e chegar em casa e bater e apanhar, porque a realidade de um artista, a dela particularmente, era um pouco mais, digamos assim, intensa, né? Mas a realidade do artista é muito difícil também, porque ora você ser maravilhoso, idolatrado, referência nacional ou mundial, e ora você ser nada, você sofrer todas as tragédias que uma pessoa comum sofre. Vocês sabiam que ídolo vai no banheiro também? Vai. Eu nunca vi, mas vai. Eu chego à conclusão que vai, né, também. Talvez o xixi dele seja dourado, né? Alguma coisa assim, sei lá, prateado, uma coisa em dólar, não sei. Pois esse sistema de idolatria afunda as pessoas juntas. Eu, como assistente social, conheço colegas que trabalhavam com adolescentes na época em que a Xuxa proclamou que estava querendo fazer uma produção independente. Ela queria muito ter um filho, não estava casado, não tinha uma relação fixa e estava meio que fazendo um concurso público. Não tinha uma prova, não tinha assim um Enem, mas era uma coisa que ela lançou assim, olha, estou querendo fazer um filho e, né, sei lá. Nessa época, aumentou muito a quantidade de adolescentes grávidas nos serviços. Alguma relação entre uma coisa e outra? Será que quando o ídolo se suicida, será que isso afeta os seus seguidores? Estude a palavra seguidor. O que faz um seguidor se não seguir? Meu Deus do céu. Hoje em dia tem muito fanático, né? Meu Deus do céu. Certo? Jim Jones, um pastor na Guiana, ele propôs para os seus seguidores todo mundo se matar. Por exemplo, eu sou palestrista aqui hoje, podia propor para vocês, não é verdade? Quem tá bem aí? É uma escolha, né? Ainda bem que nós estamos na fé raciocinada, e aqui ninguém veio para seguir cegamente ninguém, fanaticamente ninguém. Se bem que também tem, né? Tem. No Espiritismo também tem. Diz que lá no túmulo de Chico Xavier tem uma estátua. Agora está coberta de vidro, mas no início não estava. E a estátua, metal, à noite, com a umidade, com o sereno, junta um pouco de água. Como o teu carro, se você deixar à noite. E aquela aguinha pingava. E alguém recolheu aquela aguinha, porque é milagrosa. Nossa, se você recolher a água da estátua do Chico Xavier, você vai conseguir qualquer... Seus problemas se acabaram, sim. Nós adoramos um atalho. Nós queremos um atalho, um plano facilitado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós sabemos aonde está a verdadeira transformação. Nós sabemos aonde está a salvação. Nós sabemos disso. Jesus falou, os outros mestres falaram,
E nós temos dezenas de milhares de anos de convivência com os mestres. No fundo, a gente sabe que só tem uma maneira da gente se elevar. É se conhecendo, é trabalhando, é servindo, é amando. Só tem esse jeito. Mas, como esse negócio de se conhecer, se transformar, aprender, amar, é muito complicado, a gente pede um 10 vezes no cartão. Dá um facilitado aí pra mim. E aí sempre vem um vendedor de ilusões para quem quer se iludir. Pode ficar tranquilo. Se você quer se iludir, você sempre vai atrair um vendedor de ilusões. E aí a pessoa fala: olha, você não precisa se melhorar não, só participa de ritos, que são os sacramentos. Aí você batiza, crisma, que mais? Vamos lá. Consagra, comunga, casa, que mais? Extrema unção, vai, morreu já. Fez tudo isso, tomou extrema unção, tá salvo já. Vocês não acham isso? A pessoa não está bem já? Se você fosse morrer hoje e aparecesse um padre e falasse assim: olha, se você não arrepender, você vai para o inferno. Se arrepender, você vai para o céu. Você arrepende? Imagina Adolf Hitler, se pudesse. Se arrependia. É só falar: eu me arrependo, e vai para o céu. Gente, que fácil. Muito mais fácil do que se mudar, se melhorar, se transformar. Opa, arrumar um jeito. Tem outra maneira também. É só pagar 10% do salário. Para mim. Para mim. Jesus nunca falou isso. Quando ele encontrou com um jovem rico, ele falou assim: vai, vende os seus bens, dá aos pobres. Falou para dar para mim? Não. Falou para dar para Judas? Vocês sabiam que Judas era o tesoureiro da campanha? Quer dizer, o tesoureiro do movimento de Jesus? Ele falou para vender tudo e dar para Judas? Não, ele falou para vender e dar aos pobres. Olha só que coisa legal. Então tem lá, hoje, muitos lugares que a pessoa entra, se ela louvar bastante, e se ela pagar o dízimo, seus problemas se acabaram-se também. E a pessoa vem com essa mesma cultura para o espiritismo. E chega aqui e fica olhando: ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Acho que é passe. Ih, tem que ficar prestando atenção na palestra. Vai ter uns caras que falam lento pra caramba, a gente dá vontade de dormir. Mas tem que fazer cara de quem tá prestando atenção, viu, gente? Senão não salva. O que é que a gente precisa fazer? Como é que a gente precisa se relacionar com essa liberdade, com essa autonomia que Deus nos ama? Porque Deus nos ama em liberdade. Deus nos ama emancipados. Deus não nos quer escravos uns dos outros. Nós não vamos ao céu pela receita dos homens. E acreditando que nós vamos até o céu pela receita dos homens, os religiosos, alguns deles, quando morrem, ficam loucos. Os instrutores espirituais hoje nos escrevem que tem um hospício especificamente para os religiosos. Não tem problema, viu, gente? Não precisa ficar preocupado, tá bom? Nem precisa consultar se está no teu plano de saúde, não precisa nada disso. Você vai ter um lugar ótimo no céu. Hospício. Por que hospício? Porque a pessoa cumpriu todas as obrigações humanas. Tudo que os homens disseram, a pessoa cumpriu. Quando ela morre, ela quer tratamento VIP. Nossa, eu fui passista há 30 anos no grupo da prece. Então eu tô bacana. Tem gente que chega aqui pela primeira vez e vê o pessoalzinho de branco e fala assim: ah, esse pessoal deve ser um anjo. Não, gente. Não. O trabalhador tem tanto problema como todo mundo. Ele só tem uma coisa a mais. Ele percebeu que o tratamento dele não é só o passe. O tratamento dele também é trabalhar, servir, é ajudando os outros que a gente começa a ter noção de uma transformação mais profunda. Porque a média das pessoas faz o pêndulo, né? Estou com problema, busco Deus. Estou sem problema, não tenho mais tempo para Deus. Você conhece gente que não tem problema e que não tem tempo para Deus? Conhece? Está cheio de gente.
Mas alguns não, alguns vêm, que somos nós, todos aqui, os trabalhadores inclusive, todos viemos por causa do problema, mas tem uma parte que vai embora quando acaba. E a parte mais consciente fala assim, não, eu preciso estudar a vida, eu preciso me estudar, para não voltar toda hora, não ser aquela coisa do pêndulo, ou que eu chamo de, sabe um relacionamento, quando um quer casar e o outro quer ficar? Um quer aliança, o outro quer dar uns beijinhos só. Deus quer casar conosco e nós queremos só dar uns beijinhos. A gente vem aqui, melhorou, e agora não tenho tempo para Deus. Aí piorou, corta de novo. A parte fundamental do tratamento é o serviço, é a ajuda, é a aproximação afetiva do outro, porque é para aprender a amar que nós viemos para cá. Não tem outro plano facilitado. Nós viemos aqui para aprender a amar. Maurício, então tá bom, porque amar todo mundo ama, né? Vocês todos amam aqui. Duvido que tenha alguém aqui que não ama nada nem ninguém. Pelo menos o cachorro, que é a coisa que mais as pessoas amam hoje em dia. Deve ter muita gente aqui que ama. Tem algum problema de amar cachorro? Nenhum. Amar planta? Nenhum. Amar ser humano? Nenhum. Amar o inimigo? É o que mais precisa. Não, aí Jesus deve ter delirado, porque esse negócio de amar o inimigo também é demais. Eu falei. Oi? Eu falei que não. Mas é fácil? Amar o inimigo É super difícil. É super difícil. Não é que é fácil, é super difícil. Disse o ponto eletrônico aqui. Só que amar quem nos ama é fácil, gente. Até o cachorro ama. Se o cachorro chega numa casa e tem alguém que dá atenção para ele, dá carinho, dá comida, leva para passear, cuida bonitinho, ele ama? Ama. Assim é fácil. Para amar até quem nos ama, todo mundo faz. Jesus falou, até os fariseus, até os sem Deus amam. Eu quero ver amar quem lhe incomoda. Amar quem nos incomoda é uma grande virtude e é um grande caminho para melhorar. Como é que é? O melhor caminho para a gente melhorar é amar quem nos incomoda. Mas será que é um amor assim de dar beijinho, de levar para passear, de andar de mão dada? Será que é esse amor? Não, gente. A pessoa que nos incomoda presta um serviço como nenhuma outra mais presta. Se você passar em 10 médicos e ninguém conseguir achar o diagnóstico da tua doença, o que você mais anseia na vida? Achar um médico que encontre o seu diagnóstico. Se você encontrar, você vai bater nele? Não, você vai felicitar, vai agradecer. Finalmente o senhor achou meu diagnóstico. Quem acha nossos pontos fracos? É o amigo ou o inimigo? Quem faz de tudo para achar onde você está falhando, onde você está errando? É o amigo ou o inimigo? É o inimigo. Amigo não ajuda a gente a achar ponto fraco. Não, mas não tem problema você falar. Porque adulto também pensa errado, só não fala. Que a gente fica mais, né? A gente, amigo, dificilmente vai falar assim, vou ficar obcecado, focado, só para achar os defeitos dela. Como é que é? Um amigo vai pensar isso? Só o inimigo fica focado, fica doido, fica obcecado para achar o problema do outro. E quando acha, faz o quê? Cutuca, espalha, difama, faz de tudo. Mas ele acha o teu ponto fraco. O obsessor,
Tem muita gente que está preocupada com o obsessor aqui. Acha que o passe vai resolver. O passe não resolve. Nem a reunião que consegue encaminhar o obsessor para outros lados não resolve. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Se um espírito mau está numa casa e ela está arrumadinha para ele sai esse espírito mau, vem outros 7. Vem outros 7, porque a tua casa está prontinha para vir um espírito mau. Sabe como é que ela está prontinha para isso? A casa que está pronta para o espírito mau é aquela que acha que a solução dos seus problemas está nos outros. Imagina, você encontra uma moça hoje, não vamos desiludir completamente a amiga ali, tá? Ela não ouve a gente aqui. Mas imagina que você encontra uma moça hoje que ache que a sua felicidade está na mão de um homem. E está esperando o príncipe encantado. Está roubada. Está roubada. Está roubada. Você fala, coitadinha. Não fica chateada não, viu? As mais novas, por favor, não se desesperem de vez, tá bom? Só que a solução da vida de mulher não está em homem. A solução da vida de homem não está em mulher. A maioria do povo brasileiro está mal, está indignado com a corrupção e não sabe por quê. Ora, gente, não sei quanto tempo aí, há 10 anos atrás, a gente festejava. Agora saiu o Collor. Brasil vai! Maravilha! Todo mundo feliz. Agora, a Dilma. Daqui a 5 anos, quem vai ser? O nome não importa, gente. O nome não importa. Vai ter sempre um corrupto para você. Pode ficar tranquilo. Enquanto você delegar o que é teu para os outros fazerem, sempre vai ter alguém distorcendo. Sempre. Sempre. O Brasil e o mundo vai estar condenado a maus políticos enquanto nós não aprendermos a fazer política. As mulheres vão estar condenadas a maus maridos enquanto elas não perceberem que a felicidade delas é competência delas. Não dá para transferir. Quem quer se iludir sempre vai encontrar alguém que quer iludir, gente. Sempre. Tomara que não. Tomara que não, né? A gente vai fazer de tudo para que não seja. Não para desiludir as pessoas, não para amargurar. A gente não quer sair daqui amargurado, muito pelo contrário. A gente quer sair daqui com a certeza de que a minha emancipação, a minha felicidade, a minha realização não está na mão de um líder religioso. Alguém que vem aqui e que fale assim: sabe qual é a técnica para arrancar dinheiro das pessoas? Colocar dificuldades para vender facilidades. Então eu passo para vocês que quem fizer inúmeras coisas, porque tem pecado para tudo quanto é coisa, não é verdade? Então eu faço uma lista enorme de pecados, grande mesmo, e eu falo que quem tiver esses pecados vai para o inferno. E gente, se vocês já viram um pastor, um líder religioso, um falso profeta, como disse Jesus, descrevendo o que é o inferno, primeiro a pessoa faz a lista dos pecados. Todo mundo se acha pecador, tá? Essa é a receita. Se você quiser ser pastor um dia, vai aprendendo, tá bom? Eu faço uma lista dos pecados. Todo mundo se acha pecador. Aí eu falo, quem for pecador vai para o inferno. E descrevo um inferno, pelo amor de Deus, terrível. Quando está todo mundo aterrorizado, o que eu faço? Mas eu tenho a saída do inferno. Basta você fazer isso, isso e aquilo, e você não vai para o inferno. Ah, você acha que isso é piada que eu estou fazendo? Tá bom. Vá na internet ou nas pesquisas bibliográficas e pesquise o que é indulgência. Indulgência é como se fosse um caderno desses que tem em restaurante, um menu, que tem lá prato e preço, prato e preço, prato e preço, só que lá era pecado e preço, pecado e preço, pecado e preço. Para cada pecado tinha um preço.
Pagou, limpou. Que bom. Foi assim que eles construíram muitas partes do Vaticano. Foi contra isso que Martinho Lutero se insurgiu e fundou o protestantismo, protestando, entre outras coisas, contra a venda das indulgências. Coitado, deve estar se revirando no túmulo, porque agora estão vendendo do mesmo jeito, só que o nome agora é dízimo. Em nome dele. Em nome dele. Mas também já tinham feito as próprias indulgências em nome de Jesus. E torturado em nome de Jesus. E feito as cruzadas em nome de Jesus. Por quê? Por causa da idolatria. Nós precisamos, o dia que a criatura amadurecer e falar assim: a minha elevação só depende de mim. Aquela música maravilhosa, né, que teve há um tempo atrás. Tem uns autores que captam umas coisas do outro mundo mesmo, né? Quando o autor escreveu uma música falando assim: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, ele estava falando uma verdade muito maior do que as pessoas que repetiram souberam perceber. Tudo que você imaginar, todos os seus sonhos, toda a nossa felicidade e a nossa realização dependem de quem? Ah, mas em Deus. Calma. Você já recebeu alguma vez na tua vida uma recomendação assim: que Deus te abençoe? Quantas? 10? 100? 200? Nós já recebemos mais de 1000 vezes a recomendação dos nossos avós, das nossas tias, das nossas mães: que Deus te abençoe. Vocês acham, sinceramente, deixa a boa intenção das velhinhas de lado, viu? Porque elas são muito bacanas e queriam passar pra gente uma ideia de que elas não poderiam abençoar a gente. A função da bênção é uma função de Deus. Só que vocês acham que o nosso problema aqui, o problema que vai resolver nas nossas vidas, aquilo que depende pra gente ser feliz, é que Deus nos abençoe? Vocês acham que é isso? Gente, a bênção de Deus paira permanentemente sobre todos nós. Não há um filho de Deus, nem Bin Laden, nem maníaco do parque, nem o maior criminoso da terra, que não esteja sob as bênçãos de Deus. Porque Deus não deixa um único dos seus filhos fora da sua proteção, fora do seu amor. Então o nosso problema nunca foi que Deus nos abençoasse, porque Deus nos abençoa sempre, a todos os segundos e a todas as criaturas. Então a nossa recomendação, o nosso pedido, o nosso anseio não deve ser que Deus nos abençoe, deve ser que você aprenda a se abrir para as bênçãos de Deus que permanentemente te banham a alma. Porque o nosso problema, a nossa solução, nunca foi que Deus resolvesse os nossos problemas, mas é que nós nos abramos para soluções que são indicadas para isso. Vocês perceberam a mudança de eixo? Em vez de eu achar que o outro resolve o meu problema, mesmo o outro sendo Deus, porque Deus é a única entidade que merece a idolatria, que não precisa ser absolutizada, porque Ele já é absoluto. Mas Deus, nem Deus resolve os nossos problemas. Jesus, quando esteve na terra e curava, falava: a tua fé te salvou. Todas as lições que Ele deixou para a gente, Ele falava que a primeira tarefa era nossa. Quer ver? Pedir e obtereis. Quem pede? Todo mundo pede, né? Quem pede somos nós. Sim. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quem é que precisa buscar o reino dos céus? Nós. A primeira parte é sempre nossa. Só quando o rádio sintoniza bem é que a música flui. A primeira tarefa é sempre nossa. Deus não consegue ajudar, Jesus não consegue ajudar, ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Ou você não tem alcoólatra na família, ou você não tem drogado na família, ou você não tem sabe tudo na família. Tem gente que sabe tudo? E essa pessoa é impermeável à luz, é impermeável ao aprendizado.
E olha, não fica muito alegre quando eu falo isso, porque na outra palestra que alguém estiver falando isso, a pessoa pode pensar em você. Porque agora você está pensando num outro. Ah não, fulano é muito teimoso. Só que o fulano na outra palestra pode achar que é você. O nosso orgulho é o nosso grande inimigo. É ele que nos impermeabiliza os olhos e a alma. É sobre ele que Jesus falou: vocês terão olhos, mas não verão. Vocês terão ouvidos, mas não ouvirão. É sobre o nosso orgulho que ele está falando. Só quando a gente tirar essa capa de impermeabilização da arrogância, da autossuficiência, da onipotência que nós temos, é que a gente começa a entender, começa a se abrir para a luz. Por isso é que a primeira bem-aventurança de Deus, a primeira bem-aventurança que Jesus passou para a gente, a primeira tarefa fundamental a qualquer aprendizado é a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E é uma virtude absolutamente ignorada. Fala a verdade. Quem se propôs lá em 31 de dezembro de 2015, fala assim: em 2016 eu quero ser humilde. Quem? Para de levantar a mão, gente, um de cada vez. Nota o que eu estou falando. Todo mundo diz que é cristão. Uma boa parte deve ter correntinha no pescoço. Todo mundo deve ter uma imagem lá de Jesus, uma Bíblia. Todo mundo na hora do IBGE, que cristão de IBGE tá cheio, fala a verdade. Qual é a sua religião? Não, eu sou católico, espírita, tudo cristão. Mas a primeira condição, a primeira dica, a primeira porta para o aprendizado e para a elevação espiritual, que é a humildade, a gente não quer saber. Não, pula essa. Pula essa. Só que se você pula essa, sabe qual é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que sofrem. Quem pediu aqui em 31 de dezembro de 2015, esse ano quero sofrer bastante, vai. Gente do céu, pare de levantar a mão. Tá, pula essa também. Caramba. Tá bom, vamos para a terceira. Bem-aventurados os mansos. Os homens não vão gostar dessa história. Quem que é manso aqui? Quem tem como grande ambição se autopacificar? Gente, nós não sabemos, nós somos cristãos de conveniência, nós somos cristãos de IBGE, porque o que ele colocou de coisa mais importante que é para ser cristão, as condições todas, a gente não só desconhece, não só ignora, não só despreza. Nossa, hoje eu vi um senhorzinho muito humilde, coitado. Humildade é bom? Sofrimento é bom? Mansidão é bom? Nossa, fulano tão mansinho. Todo mundo faz o que quer com ele. Você acha que isso é bom? Alguém almeja ser assim? Nós não entendemos nada de cristianismo. Somente quando nós percebemos como nós temos sido ignorantes de Jesus, analfabetos de Jesus até agora, somente assim é que a gente vai falar assim: quanto é o curso de evangelho aqui da casa? Só nesse momento, porque só quem percebe a sua incompletude, a sua insuficiência, é que se dispõe ao aprendizado. Por isso é que Sócrates, o pai da filosofia, foi para a história como um grande sábio, como o fundador de uma linha de sabedoria universal. Porque a frase que ele deixou para nós foi: só sei que nada sei. A pessoa que tem consciência da sua pequenez, da sua incompletude, da sua insuficiência, essa é que se abre ao aprendizado. Enquanto o arrogante, o autossuficiente, o que já sabe tudo, nunca vai aprender nada. Por isso é que preciso ser humilde. Por isso é que preciso saber
que a gente sozinho a gente não faz nada, sozinho a gente não faz filho, sozinho a gente não faz um edifício, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Bem-aventurados os humildes, é o caminho para a gente um dia chegar ao mandamento maior de Jesus. E essa incompletude, esse sentimento de pequenez vai fazer com que a gente consiga perceber, ao contrário, o nosso gigantismo. Porque Jesus falou para nós: vós sois deuses. Você já se imaginou sendo Deus? Quem já sonhou aqui errado e imaginou que é Deus? Vai lá. Quem aqui acredita que é Deus? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, viu, gente? Vocês que estão aqui na frente, ninguém levantou a mão. E aí eu coloco para vocês assim: se vocês dizem que são cristãos, o Cristo disse que você é Deus, e você acha que você não é, como é que resolve isso? Quem está errado? Nós? Você é Deus ou não é? Sim. Ainda não estou convencido. Você acha que você é Deus ou acha que não? Mas Jesus falou que é. Quem está certo? Se ele falou que é, porque é. A gente se acha muito grande, sabe por quê? Voltando lá para o nosso presente, quando você dá um presente muito ruim, você capricha no quê? Papel, embrulho. E aí a gente fica se achando, dizendo que a gente é grande coisa, porque de verdade a gente se acha pouco. Isso é complexo de inferioridade que faz o orgulhoso virar o pavão. Nós não precisamos disso, nós somos deuses. Nós somos deuses. Não estamos. Essa é a nossa questão. Nós não estamos deuses, evidentemente. Nós somos essa coisica, né? Essa coisica aqui. Mas olhando no fundo, um punhado de milho é um milharal? É um milharal um punhado de milho? Não, um punhado de milho é um punhado de milho, não é milharal. Mas o bom agricultor olha para aquele punhado de milho e vê o quê? Faz dele milharal. Uma boa mãe olha um filho pequenininho e vê o que no filho pequenininho? Um grande homem, um trabalhador, um pai de família, uma pessoa responsável. O bebezinho é um pai de família, um grande homem? Não, ele é um homem pequenininho. Mas o amor, o olhar de amor faz o agricultor e faz a mãe e faz o pai verem o potencial que está no fundo que nem a pessoa sabe. Foi isso que fez Jesus olhar para nós e falar: vós sois deuses. Nós só precisamos dar atenção para isso, acreditar nisso, entender que dentro de nós, dentro da criatura, mora o Criador. Tanto é que os hindus têm a saudação: o Deus que mora em mim reconhece, ama e se solidariza com Deus que mora em você. É o Namastê. Nós temos um Deus dentro de nós, e a maneira mais profunda de você amar qualquer outra criatura é amando o outro como a si mesmo. Como é que eu amo o outro como a mim mesmo, Maurício? Porque o Deus em mim reconhece e ama o Deus que mora no outro. Eu não me pego pela aparência. O Bin Laden é bacana? É amável? Se ele viesse aqui? Gente, eu queria que vocês vissem uma vez na internet, procurem isso. Uma vez eu vi uma foto em preto e branco de uma criança absolutamente adorável, uma criança linda. Sabe daquela que você olha e fala: meu Deus, que amor de criança. Aí você olha a criança e vem embaixo uma letrinha bem miúda: Adolf Hitler. Adolf Hitler foi uma criança linda. Todos nós temos dentro de nós todos os potenciais. Todos nós somos amáveis. Nós somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos. Mas só quando a gente sair da aparência, sair da superfície, sair da idolatria e ir
para dentro de nós mesmos. E no fundo, no fundo, no fundo, nós somos deuses, nós somos amor. Nós só precisamos sair da superfície, sair da conveniência, sair dessa ilusão da Matrix, que a gente tanto gosta de viver nesse mundo de ilusão. Quando a gente conseguir bicar o nosso ovo e sair para a luz, a gente finalmente vai estar dando o primeiro passo para um dia voar. Porque todos nós vamos ser felizes. Todos nós vamos nos realizar. Todos nós vamos nos desabrochar. Em quanto tempo? Com quanta dor? Isso é decisão de cada um. O caminho, a verdade e a vida continuam lá, apontando para a gente como fazer mais rápido, mais puro, mais profundo e pelo amor. Obrigado, gente.